por que que a gente tem a mania de sempre voltar pra lugares que machucaram a gente. Isso não é sobre relacionamento, é sobre tudo. A gente volta pra pessoas que a gente prometeu que ia esquecer, volta pra hábitos que a gente jurou que ia abandonar, volta pra pensamentos que fazem mal. É como se existisse uma força sempre puxando a gente de volta. E foi aí que eu comecei a entender que talvez a nossa dificuldade não seja mudar de fato, seja permanecer. Porque começar é fácil, a gente sempre tá começando algo novo. O difícil é continuar quando a emoção já tá acabando, quando aquele sentimento de uma coisa nova passa. E sabe por que eu tô falando isso? É que a gente vive falando que a gente quer paz. Mas eu sei que eu e você também sempre tá correndo atrás do que deixa a gente com ansiedade. A gente fala que quer um amor saudável, sente falta da intensidade, daquele relacionamento que só destrói a nossa autoestima. A gente fala que quer ficar longe do celular. Eu baixei até um aplicativo para bloquear as minhas redes sociais, mas toda vez que o silêncio chega, a primeira coisa que eu faço é pegar no celular. E eu sei que você também é assim. E isso acontece porque nós estamos acostumados a preencher o nosso vazio e não a tratar ele. E vazio nenhum foi feito para ser preenchido com pessoas, ou rede social, ou curtidas, ou trabalho, ou dinheiro. Tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito e fala: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele depende toda a sua vida. Eu sempre achei que fosse proteger o coração das pessoas. Eu tenho até um desenho no meu caderninho com um coração e com tudo que eu devo fazer para me proteger, principalmente sobre relacionamento, amizades. Eu sempre achei que isso se tratava de pessoas, mas agora, olhando por um outro ponto de vista, eu acho que pode se tratar também de protegê-lo de tudo aquilo que tenta ocupar um lugar que nunca foi feito para ocupar. Porque quando Deus deixa de ser o centro, qualquer coisa vira um ídolo. Pode ser um relacionamento, pode ser uma pessoa, pode ser uma aprovação, pode ser sucesso. É por isso que tanta gente entra no relacionamento acreditando que finalmente vai se sentir completa. E alguns meses depois continua com o mesmo vazio. Só que agora com medo de perder aquela pessoa. Nenhum ser humano, nenhum, consegue sustentar o peso de ser o sentido na vida de outro. Esse lugar nunca foi nosso. Esse lugar sempre foi de Deus. Talvez seja por isso que permanecer é tão difícil. Porque permanecer significa abrir mão daquilo que alimenta a nossa carência. A carência, ela grita, ela pede atenção, ela pede migalhas. E ela aceita qualquer coisa só para não ficar sozinha. Mas Deus, ele não trabalha na base da carência. Ele trabalha na base da identidade. E quando você entende quem você é, você para de implorar e se importar com aquilo que antes parecia ser indispensável. Você continua desejando amar, mas você já não aceita qualquer amor. Você continua sonhando, mas você já não negocia seus princípios, seus valores para realizar esse sonho. E talvez a maturidade seja exatamente isso. Parar de ficar procurando coisas que só Deus consegue sustentar. Porque quando o coração encontra o lugar certo para descansar, ele para de pedir abrigo em outros lugares. Então, se você tá muito obcecado por alguma coisa, seja um casamento, seja um trabalho, seja uma amizade, seja um objetivo financeiro, toma cuidado, protege o seu coração com relação a isso. Porque se isso tomar o lugar que é o lugar de Deus, talvez você sinta um vazio e tente preencher com outras coisas, mas que não vão fazer sentido pra você. É isso. Beijo e até o próximo vídeo.